Amém. Deus é o Amém. tempo todo. Amém. Então, nesse momento, nós Amém. vamos dar Amém. continuidade à série Doutrinas. Hoje nós vamos falar sobre as leis divinas. Conosco está o irmão Joseilson Borges, missionário da Assembra. E com ele a palavra. Irmão Joseilson, bom dia. Bom dia, irmã. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, com alegria. Amém. Na verdade, hoje não vai ser uma palestra específica, vai ser um estudo, né? Então, nós vamos falar sobre as leis. Geralmente, quando nós falamos de leis, nós lembramos de regras. No passado, existiam várias leis. Para os irmãos terem uma ideia, existiam leis para a viúva, leis para os pobres, leis para a terra, leis para o primogênito. Então, existiam muitas leis. Aqui no livro de Neemias, capítulo 9, versículo 13, onde a irmã leu, diz que desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles e lhes destes normas justas, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então, existiam mandamentos, existiam normas, existiam estatutos e diversas leis. Então, no passado, nós tínhamos inúmeras leis. Então, geralmente, quando nós olhamos a parte bíblica, nós imaginamos que as leis, elas só eram os 10 mandamentos e a lei sacrificial. Não. Então, nós tínhamos muitas leis no passado. E essas leis, elas eram usadas para organizar a nação judaica, o povo de Deus, na época. Então, hoje, assim como nós temos as leis de trânsitos, nós temos as leis para os idosos, temos leis para as crianças, temos leis para a ciência, temos leis para a economia. Então, assim como nós temos hoje diversas leis, essas leis também no passado existiam. Então, hoje, quando o mundo fala que as leis foram abolidas, na verdade, nós estamos nos referindo à lei mosaica. Mas nem toda a lei mosaica foi abolida. Hoje, se os irmãos prestarem atenção na nossa Constituição, nós temos muitas leis que foram criadas no tempo que Deus deu para Moisés, né? Temos a lei da terra, temos muitas leis. Então, aqui, quando nós falamos e hoje nós vamos nos deter em duas leis específicas. A lei de Deus, que é o decálogo dos 10 mandamentos, e também das leis cerimoniais, ou seja, aquelas leis que eram direcionadas aos sacrifícios do santuário. Essas leis sacrificais, elas tinham o objetivo de mostrar Cristo em um futuro breve. Então, as leis mosaicas, elas foram dadas, eu falo especificamente das leis sacrificais, porque quando nós falamos das leis mosaicas, não podemos nos referir somente às leis do sacrifício, aquela que mandava matar um cordeiro às 9 da manhã e outro às 3 da tarde pela nação judaica. Então, nós temos muitas leis. As leis mosaicas, elas diziam respeito a toda a nação de Israel. Então, mas a gente vai se deter agora somente sobre a lei sacrificial, que era uma das leis mosaicas, e também nos determos sobre o decálogo, né? A gente vai entender a diferença das duas leis. Deus foi tão sábio que ele não deu leis juntas, ele deu separadas. Por mais que no Monte Sinai, Deus tenha também orientado Moisés acerca de outras leis, mas no momento de entregar a lei para Moisés, ele fez distinção. Ele fez uma diferenciação entre essas leis. Então, hoje o mundo evangélico argumenta que a lei foi abolida. Mas para a gente não ser enredado nesse engano, nós precisamos entender a diferença entre leis. Então, hoje vamos falar sobre as leis cerimoniais e as leis morais. Eu vi que alguém levantou a mão, alguém quer falar? Não, irmão. Pode continuar. Desculpa. Tá. Então, eu vou precisar da ajuda dos irmãos em alguns textos que nós vamos ler.
A irmã Alexandra, poderia ler, por favor, Deuteronômio capítulo 4, versículo 12? E mais alguém poderia ler Deuteronômio 4, 44 e 45? Deuteronômio Deuteronômio 4, 4. e Alexandra 40, 4, 12 e 13. 4, 12 e 13. Só um momentinho, irmão. Diz assim: E o Senhor vos falou em meio ao fogo, ouviste a voz das palavras, mas não vistes semelhança, somente ouviste uma voz. E ele vos declarou o seu pacto, que ordenou que cumprisses os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Isso. Muito bem. Então, aqui agora vamos ler Deuteronômio 4, 44 e 45. Diz assim: esta é a lei que Moisés propôs aos seus filhos de Israel. Estes são os testemunhos, os estatutos e os preceitos que Moisés falou aos filhos de Israel depois que saíram do Egito. Isso. Aqui nós temos uma diferença entre a lei moral, que é a lei que foi escrita em tábuas de pedra. Aliás, por que ela foi escrita em tábua de pedra? Porque a pedra é símbolo de eternidade. Mais à frente, os irmãos vão perceber que a lei cerimonial ela foi escrita no livro, em papel. Naquela época já tínhamos papel, então ela foi escrita em um livro. Então, a diferença dos dois materiais. Deus poderia escrever as duas leis em pedra, sim, mas Deus preferiu a lei moral ser escrita em pedra, né? Então, a lei de Deus, ela foi dada pelo próprio Deus. Aliás, nas circunstâncias que a lei moral foi dada, os irmãos entendam que Deus planejou um evento grandioso. É como se nós fôssemos a uma inauguração de um templo, e esse templo fosse organizado uma festa para ser a festa mais bonita da região. Então Deus chamou toda a nação judaica, Deus pediu que o povo de Israel se purificasse por alguns dias e pediu que Moisés subisse com os sacerdotes ao monte. A segunda descrição bíblica e também o espírito de profecia, o Monte Sinai, em sua base, pegava fogo. Era um fogo diferente que flamejava. Raios, trovões. E a cada mandamento que o Senhor falava, os trovões ribombavam por aquela região. A nação judaica ficou tão perplexa com aquele evento que ficou com medo da situação. Então, o evento que Deus planejou para dar os seus mandamentos foi um evento grandioso, diferente do momento que Deus entrega a lei cerimonial para Moisés. Algumas leis, Deus orientou Moisés no Monte Sinai, mas as leis sacrificais foram dadas para Moisés lá no santuário, né? Deus apareceu uma nuvem para Moisés no santuário e deu as leis cerimoniais. Então, o primeiro ponto, Deus pessoalmente deu a sua lei, ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos, a lei que nós falamos de moral. Por que nós chamamos os 10 mandamentos de lei moral? Porque eles se relacionam à moralidade, eles se relacionam ao bem da humanidade, à parte moral, espiritual. Outro texto também é Êxodo 31, 18. Alguém poderia me ajudar lendo Deuteronômio 3, 19? Quem já está em Deuteronômio? Êxodo 31, 18 diz assim: Quando acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Alguém pode ler também Deuteronômio 3,19? Mas as vossas 3,19? Deuteronômio 3,9. Desculpa, irmã, 3,9. Hermon, que os sidônios chamam Sirion e os amorreus chamam Senir. Não, desculpa, irmão, mais uma vez, 31, 19. Tá, 31, 19. Diz assim:
Agora, portanto, escrevei este cântico para vós e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o em suas bocas, para que este cântico me possa ser um testemunho contra os filhos de Israel. 31. Não, irmã, desculpa, eu errei. É 31. A irmã leu 31, 9? Não, li 31, 19. 31, Ah, tá, 9. diz. 31, 9. E Moisés escreveu esta lei e a entregou ao sacerdote, os filhos de Levi, que levavam a arca do pacto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Isso mesmo. Muito obrigado, irmã. Desculpa. Então, a lei de Deus, ela foi escrita pelo próprio Deus. Então, por que Deus não pediu para Moisés escrever? Primeiramente, que Moisés não sabia escrever na pedra com o próprio dedo, né? E então, outro ponto interessante. A única parte na Bíblia que o próprio Deus escreveu foi a sua lei. Por quê? Porque os 10 mandamentos, eles são íntimos e pessoais de Deus. Eles representam o próprio caráter de Deus. Então, era uma coisa pessoal. Deus queria escrever o seu próprio caráter. É como se Deus pegasse o seu pensamento e gravasse em 2 tábuas de pedra. Outro ponto também que nós temos que destacar nos 10 mandamentos, a lei moral. Deus não queria confiar ao homem, para que o homem no futuro não se justificasse dizendo, foi o homem que escreveu. Então é por isso que é relatado na Bíblia que a lei de Deus foi escrita por seu próprio dedo, sua própria autoria, né? As outras partes foram inspiradas por Deus, porém o decálogo, Deus teve todo esse cuidado, diferentemente da lei cerimonial, aquelas leis relacionadas aos sacrifícios do santuário. Elas foram escritas por Moisés e dadas aos levitas. Onde essas leis foram colocadas? Deuteronômio 10, 5, aqui diz em Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 5. Então virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas na arca que eu havia feito, e ali estão conforme o Senhor me ordenou. Então, o local onde as leis morais deveriam ser guardadas também precisava ser um objeto de grande importância. Elas foram colocadas em uma arca feita de madeira, revestida de ouro, com 2 querubins acima. Essa arca, ela simboliza o trono de Deus no céu. Deus está no céu em seu trono com anjos cobridores. Inclusive, os irmãos entendam que Lúcifer, ele era o anjo cobridor. Ele estava na presença de Deus. E outro fato interessante que a expiação no santuário vai terminar justamente no Santo dos Santos, onde está o trono de Deus, com os 2 querubins, um de cada lado voltado para Deus. Isso porque o pecado, ele começou no santuário, no lugar mais santo do céu, da existência, e ele vai ter que ser resolvido lá. Então, é por isso que Deus pediu que fizesse uma arca. Por quê? Porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, precisavam estar dentro da arca da aliança. Porque aquela arca representa o local onde está o trono de Deus e onde será feito o julgamento. E todo julgamento, ele tem que ter uma norma, ele tem que ter um critério de julgamento. O critério de julgamento da humanidade, como eu falei ontem no encontro da noite, nós estamos passando por uma escolha, por uma seleção. Muitos foram chamados, conforme a parábola das bodas, muitos foram chamados, né? Então, Jesus chamou as pessoas para uma obra. Agora, Deus está escolhendo. E o critério de escolha não é porque Deus gostou mais de um ou odiou mais o outro. Não. Deus está escolhendo as pessoas que estão de acordo com a sua lei. Por isso, Deus pediu que Moisés colocasse as 2 tábuas de pedra dentro da arca. No livro de Salmos 119, 89, o salmista Davi diz assim: a tua palavra está firmada para sempre nos céus. Quando Moisés relata essa informação,
quando Davi relata essa informação, ele estava se referindo aos 10 mandamentos, né? Então, Davi disse assim, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. E quando João, em Apocalipse, tem a visão do santuário e viu a arca se abrindo, lá ele vê 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedras. Então, ele estava se referindo, João e Davi estavam se referindo à lei de Deus que está firmada para sempre nos céus. Agora, Deuteronômio 31, 26, fala onde a lei cerimonial foi depositada. Aqui diz assim, no versículo 26, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja como testemunha contra vós. Então, percebam, a lei moral, os 10 mandamentos foram colocados dentro da arca, na base do trono de Deus. Percebam que todo reino, todo país, toda cidade, todo estado, se não tiver leis, eles não existem. As leis têm, uma das funções da lei é organizar a nação, o local, a cidade. E Deus, então, manda colocar os 10 mandamentos na base do seu trono. Deus se manifestava na base, nós chamamos de Shekinah, na base entre os 2 querubins, inclusive representa o trono de Deus no céu. Deus está sentado em um trono com 2 anjos cobridores, um de um lado e o outro de outro, cercado de anjos no céu. E aquela arca onde foram colocados os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, representam o local do trono de Deus no céu. E Deus, então, agora manda colocar debaixo do propiciatório, onde era uma tampa que tinha aquela arca, e onde Deus se manifestava, significa a base. Porém, a lei cerimonial, ela foi colocada ao lado, né, ao lado da arca. Ela tinha menos relevância em relação aos 10 mandamentos. Porém, ela tinha o seu significado próprio. Livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. Salmos 19, 7. Diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Agora vamos fazer um paralelo com a lei cerimonial. Vamos para Hebreus. Alguém pode me ajudar a ler Hebreus? Hebreus, capítulo 7, versículo 19. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Olha só, que interessante. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Em Hebreu diz que a lei não aperfeiçoa coisa nenhuma, mas nos dá esperança de algo que ia acontecer. Aqui nós temos que analisar. Se nós dissermos que a lei não serve para nada, então nós discordamos com outra parte da palavra do Senhor, onde diz que a lei é perfeita e restaura. O salmista Davi, certa vez, disse que pelos teus mandamentos me tornei mais sábio do que os meus inimigos. Me tornaram sábios, prudentes. Então, significa que a lei do Senhor é perfeita e ela altera, ela nos ajuda, de certa forma, no processo de santificação. Nós temos um processo de 3 fases para chegar ao céu. Justificação pela fé é apenas pelos méritos. Irmãos, não se enganem, nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Somos salvos. Porém, depois que somos justificados, que é a mesma coisa que eu li, salvação, depois que nós somos justificados,
nós agora devemos passar por um processo chamado perfeição, santificação. No livro de Hebreus, nos é dito que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Por que que sem a santificação não podemos ver a Deus? Porque Deus é santo e nós ainda não somos santos. Nossas impurezas seriam destruídas na presença de Deus e nós também seremos destruídos, porque a santidade de Deus é um fogo consumidor para o pecado. E o portador do pecado é destruído na presença desse fogo. É por isso que nós estamos fazendo hoje, estamos participando de um processo, que já é o segundo processo, que é a santificação. Eu até recomendo aos irmãos, nós tivemos uma palestra no encontro passado com o pastor Davi, sobre o processo de justificação. Os irmãos que ainda não entenderam o processo de justificação pela fé precisam estudar mais sobre esse assunto. É um assunto vital, é o assunto dos últimos dias que nós precisamos pregar para o mundo. A justiça de Cristo, justificação, a sua misericórdia. E hoje nós estamos participando do processo de santificação. Percebam que no processo de santificação, a lei tem um papel importante, os 10 mandamentos, a lei moral. Por que que a lei moral tem um papel muito importante nesses últimos dias no processo de santificação? Porque a lei dos 10 mandamentos, é a transcrição do caráter de Jesus. A lei dos 10 mandamentos é a transcrição do caráter de Jesus. Antes que Jesus aponte nas nuvens do céu, nós, como um povo candidatos para o céu, precisamos apresentar o caráter semelhante ao de Jesus. Então é por isso que a lei moral, ela tem um papel predominante, fundamental no segundo processo que é a santificação. Eu preciso agora praticar a verdade. Não para ser salvo, porque eu já fui justificado pela justiça de Cristo, mas agora para passar por um processo de adaptação ao céu. Então, é como se fosse um estágio. Nós estamos estagiando, estamos nos preparando. Então, quando alguém diz assim, olha, prepare-se para encontrar com Jesus, essa pessoa está dizendo, pratique as obras da justiça, pratique a verdade, incorpore os 10 mandamentos na sua vida como uma adaptação para o céu. Nós não guardamos os 10 mandamentos para sermos salvos. A salvação não é pelas obras, é pela fé, a justificação. Mas a santificação é pelas obras. É por isso que fé e obras devem andar juntas. Somos salvos pela graça, pelos méritos de Jesus, mas somos preparados pela prática, né? O apóstolo Tiago, inclusive, diz assim, mostra a minha tua fé, que com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Então, a fé e as obras são de grande importância. Então, a lei dos 10 mandamentos, ela é perfeita. E ela serve para quê? Para restaurar a nós. Nós somos restaurados pela contemplação, pela obediência à lei. A lei também, ela tem uma outra função. Então, quando o pecador chega diante da lei, o primeiro impacto que ela tem é aquele impacto que o apóstolo Paulo teve. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o apóstolo Paulo, ele conhecia a lei, mas ele não conhecia a espiritualidade da lei. Então, quando ele teve o primeiro contato, quando nós, que não conhecíamos a verdade antes, temos o primeiro contato com os 10 mandamentos, e o Espírito Santo nos impressiona, nos mostrando a espiritualidade dessa lei importante, como é que nós nos sentimos? Transgressores, merecedores da morte. Mas a palavra do Senhor diz que a lei nos serviu de aio. Aio significa condutor, pedagogo, professor, guia. A lei nos serviu de guia para Jesus. Então, a lei, o primeiro contato que o pecador tem com a lei, ela diz assim, eu não posso
te limpar, mas vai a Jesus, a água da vida. Lave-se com Jesus. Depois que o pecador vai a Cristo, porque a lei disse para ele, olha, você está sujo, você não está de acordo com o meu padrão. Então, o meu padrão é o verdadeiro, o seu é o falso, você está errado. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Vá a Cristo. Então, é o processo de justificação. Depois que Jesus nos justifica, que Jesus nos perdoa, que justificação é a mesma coisa de perdão, e lembrando que Atos 3,19 diz que arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Então, depois que Jesus nos perdoa, Jesus diz assim de volta para mim, pecador, agora arrependido, né? Um pecador contrito. Agora você vai voltar lá na lei e vai ser amigo dela. Porque no primeiro momento você era inimigo da lei. Agora que você conhece a verdade, que eu te perdoei e que eu te garanti o direito à eternidade, agora você vai voltar para a lei e vai se tornar amigo dela. Esse é o processo de santificação. Eu venho para a lei e digo como o rei Davi, pelos teus mandamentos eu me tornei mais sábio do que os meus inimigos. Então a lei, ela prepara o pecador para a convivência na esfera celestial, diferente da lei sacrificial. A lei sacrificial, conforme a irmã leu em Hebreus 7,19, ela não aperfeiçoa nada, mas ela dá esperança a algo que vai acontecer. A lei cerimonial, ela apontava para Cristo. Ela dizia unicamente que alguém inocente morreria no lugar do pecador. Todo o sistema sacrificial se resumia em um sacrifício de um animal inocente por um pecador arrependido. Então, essa lei, ela não aperfeiçoava o pecador, ela apenas apontava para Cristo, para o nosso Salvador. Então, por isso que ela não aperfeiçoa. É por isso que nós temos que ter essa distinção. Nós temos que diferenciar entre leis e leis. Nós temos que saber que uma é a lei de Deus, a lei moral, a lei do decálogo, a lei que prepara, a lei que santifica. Outra era a lei cerimonial, que eram formas e cerimônias que apenas apontavam para uma esperança futura, para o que Cristo faria na cruz do Calvário. Agora vamos falar que lei é essa, que se ela foi abolida, se ela existe até hoje. Salmos 111, alguém quer ler também? Salmos 111, estamos finalizando. Salmos 111. Salmos capítulo 111. 111, versículo 7. Vamos lá, diz assim. Depois, 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre. São feitos em verdade e retidão. Isso. Então aqui diz que eles permanecem para todo sempre, são baseados na verdade e na retidão. O que é a verdade? Certa vez, Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Jesus poderia ter respondido, mas Pilatos não quis, não esperou a resposta. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a Bíblia é a verdade, o Espírito Santo é a verdade e a lei é a verdade. Por quê? Todo esse conjunto de verdade está baseado unicamente no caráter divino. Jesus, o Pai e o Espírito Santo têm o mesmo caráter. A Bíblia é a transcrição do caráter de Deus. A lei dos 10 mandamentos é a transcrição do caráter de Deus. Então, todos são uma verdade. Agora vamos para Efésios 2,15. Livro de Efésios, capítulo 2. Alguém pode ler, por gentileza? Efésios 2. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos,
que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso mesmo, olha só. É interessante que quando as pessoas, às vezes, por maldade, elas pegam textos e inserem fora de um contexto, elas pegam textos isolados e dizem, olha, a lei foi abolida. Aqui, ó, Efésios 2,15 diz que Jesus desfez em sua carne a lei, porém, a lei em forma de ordenanças, a lei dos sacrifícios. É por isso que eu volto a dizer aos irmãos que é muito importante nós diferenciarmos a lei dos 10 mandamentos da lei cerimonial. A lei dos 10 mandamentos foi escrita em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial foi escrita num livro de papel. A lei dos 10 mandamentos foi colocada em um receptáculo, uma arca feita de ouro, simbolizando o trono de Deus. Então, a lei dos 10 mandamentos está na base do trono de Deus, amor e justiça. A lei cerimonial foi colocada do lado de fora da arca. Ela foi escrita em papel. O papel tem tempo determinado, ele estraga rápido. Então, a lei dos 10 mandamentos, ela consiste em forma de mandamentos que elevam a moralidade humana. A lei sacrificial, ela apenas aponta para uma esperança que é Cristo. Quando Jesus na cruz disse, está feito, está consumado. Jesus, naquele momento, aboliu a lei em forma de ordenanças, de sacrifícios, a lei de rituais. Lembrando que Jesus não aboliu toda a lei mosaica. Existem alguns pontos da lei mosaica que nós praticamos até hoje, que estão intrinsecamente ligados à nossa Constituição brasileira. Mas aquela lei de sacrifícios, de ordenanças, de sacrificar um animal pelo pecado, tudo aquilo apontava para Cristo. Então, como que nós então temos que defender a lei dos 10 mandamentos? Nós temos muitos textos bíblicos que falam da lei. O apóstolo Paulo diz ainda em Romanos, né, porque muitos poderão dizer, mas agora vivemos pelo Novo Testamento. No livro de Paulo, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, diz assim, capítulo 3, versículo 31, por acaso anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então, aqui o apóstolo Paulo, novamente, que lei o apóstolo Paulo estava se referindo? A lei dos 10 mandamentos. Porque a lei é ela que mostra o que é pecado. Se nós abolirmos a lei dos 10 mandamentos, então nós não temos mais o pecado na humanidade. Porque a palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 3, versículo 4, que a transgressão da lei é o pecado. Pecado é a transgressão da lei. Sem lei não há pecado. Aqui no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7, diz assim, que diremos, a lei é pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheceria o pecado se não fosse pela lei, porque eu não conheceria a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. O apóstolo Paulo foi muito sábio. Deus inspirou ele a, inclusive, citar um dos 10 mandamentos em seu livro, em sua carta aos Romanos. Porque talvez se Paulo não tivesse citado, os oportunistas diriam, essa lei foi abolida. Mas o apóstolo Paulo cita na carta aos Romanos um dos 10, assim como Tiago também cita em seu livro, que aquele que diz que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, todos os 10 mandamentos são importantes. Tiago diz assim, deixa eu encontrar Tiago, capítulo 2. Tiago 2,12. Alguém quer ler Tiago 2,12? Falem e hajam como quem vai
ser julgado pela lei da liberdade. Isso mesmo. Tiago diz que nós somos julgados pela lei da liberdade. Eu falei no início que a lei do Senhor, ela é a norma do julgamento. Mas o que eu quero encontrar é um outro texto de Tiago, só um instante. É o 2:10. Isso. Pode ler, irmão Elias. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso mesmo. Continua o próximo versículo. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Muito bem. Novamente, o apóstolo cita 2 dos 10 mandamentos, né? Então, também existem alguns argumentos que a lei foi trocada por 2 mandamentos. Certa vez perguntaram para Jesus, Senhor, qual é dos 10 mandamentos o maior? Jesus disse, amarás a Deus de todo o teu entendimento, toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, na carta aos Romanos, Paulo diz assim, que não matarás, não cobiçarás, não adulterarás, e tudo mais que estiver nesta lei se resume em amor ao próximo. Então, Jesus, ele não aboliu a lei, ele resumiu em 2 princípios. Então, nós temos 10 mandamentos e 2 princípios. Os 10 mandamentos se resumem em 2 princípios. Os primeiros 4 mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos mandamentos falam do nosso relacionamento com o próximo, com o ser humano, ou seja, se resume em amor. Então, Jesus, ele não modificou a lei, ele não aboliu, conforme está em Mateus 5,17, onde Jesus diz assim, não penseis que eu vim abolir a lei ou anular o ensino dos profetas, eu não vim para isso, eu vim para cumprir. Agora, Jesus, de fato, veio abolir uma lei, a lei cerimonial, que apontava unicamente para o seu sacrifício na cruz. Amém. Amém.